Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui a live do Consolador, tá? Senhor Jesus, peço que abençoe esse estudo de hoje. Peço que ilumine nossas mentes, nossos corações, para receber os ensinamentos que vão ser passados pelos guias de luz e pelo Senhor aqui na live de hoje. Senhor, peço que vá até a casa de cada um que está assistindo. Mande seus emissários, Senhor, em seu nome, na casa de cada um que está assistindo, para que limpe a casa dessas pessoas, para que fluidifique a água dessas pessoas e dê um entendimento para elas, as intuições, para entender o que está sendo passado aqui e clarear a mente e evoluir cada vez mais. E é mesmo eu digo para mim. Senhor, peço as bênçãos e que assim seja. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Pode falar aí, que assim seja, assim é, e graças a Deus. Questão 52. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Pergunta. Resposta. A alucinação é sempre um fenômeno inteiramente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento nos sentidos por onde o espírito se manifesta. Então, galera, aqui tá falando que a alucinação vem do espírito, tá? Então, quando você ouvir falar assim, ai, tal, fulano teve alucinação, fulano tem algum problema que dá alucinação nele, ou até mesmo paralisia do sono, que dá alucinação, né? Tudo vem do espírito, gente. A alucinação vem do espírito, tá bom? E só que pode vir de coisas que são do nosso sistema orgânico, do nosso corpo físico, tá? A origem da alucinação pode vir do nosso corpo físico, mas a razão dela acontecer é pelo espírito, tá? Agora, 53. Os bons e os maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Ou seja, aqui tá falando se os bons ou maus pensamentos nossos afetam o próximo, quando a gente dirige um bom pensamento ao próximo, por exemplo, ou quando a gente dirige um mau pensamento ao próximo, por exemplo. Resposta. Os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo de bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor. Em todas as divinas manifestações, os seres da natureza inferior podem afetar o seu objeto com a identidade das circunstâncias quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então aqui tá falando assim, que os maus pensamentos influenciam sim no próximo, gente. Os maus pensamentos, tudo que você tem de mau pensamento pro próximo, o próximo sente, vai a energia pro próximo, sabe? Então quando você, tá aqui pensando em alguém, tá com muita raiva de alguém, você tá com muita raiva de alguém. Daí você gera um mau pensamento pra essa pessoa, um pensamento de ódio, de às vezes até que essa pessoa desencarne, né, de uma forma violenta, e etc. Quando você tá gerando esse pensamento, a pessoa lá pode estar do outro lado do mundo. Ela sente a energia do seu pensamento sendo gerado. Mesma coisa dos pensamentos bons. Quando você tá pensando muito bem pra uma pessoa, de uma pessoa, pensando, nossa, como eu amo essa pessoa é muito importante na minha vida, quero que tudo dê certo pra ela. A pessoa pode estar do outro lado do mundo. Sente o seu pensamento, sente a energia do seu pensamento. Ó a pergunta, mas e se alguém pensa na gente também, né? Sim, mesma coisa, vice-versa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vem muito pensamento ruim da sogra e do ex querer intrometer também. E aí tem que vigiar e orar, né? Os maus espíritos podem manipular nossos pensamentos? Podem sim, mas só a gente, nós próprios, podemos aceitar ou negar esse pensamento. Quando vir um pensamento ruim, você pode fortalecer ele, ou você pode esquecer ele, cortar ele, o mal pela raiz, e não pensar mais. Então tá nas suas mãos.
Vamos pro próximo agora. A gente entra no capítulo de sociologia, tá, gente? 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, do modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Resposta. A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e as balas homicidas. Quando isso se verifica, o homem aprenderá o valor do berço onde nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à nova era de grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas, em que a pátria será honrada, não como a morte, mas como a vida bem aplicada e bem vivida. Então aqui tá falando, galera, que... ó a moto. Que quando a gente ficar à luz da espiritualidade, quando a luz da espiritualidade cobrir todos os povos, a gente vai ter uma nova noção de pátria. Que a nossa pátria não vai ser mais só o país que a gente mora, ou a cidade que a gente mora, ou o estado que a gente mora. E sim, vai ser a humanidade inteira, não só do mundo, mas do universo. Então a gente vai ver como nós, habitantes do universo, e não só do Brasil ou dos Estados Unidos, o conceito de pátria vai mudar, sabe? O conceito de pátria vai mudar muito, sabe, gente? E a gente vai, quando a gente se iluminar à luz do Evangelho de Jesus, isso vai acontecer. E por isso que a gente tem que, desde já, ter esse pensamento de que a gente não é filhos da pátria do Brasil. A gente não é filhos da pátria do Brasil, a gente é filhos da pátria do universo, sabe? Porque todos os povos são irmãos em Jesus, em Deus, em Jesus Cristo, no mundo, no planeta Terra, né? Então a gente tem que pensar desse jeito, né? Agora, 55. A desigualdade verificada entre classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Tá perguntando se a desigualdade social vai perdurar até para sempre ou se vai parar alguma hora. E aqui responde: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de que generalidade dos seus membros, cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todo Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, gente, aqui fala que a desigualdade social só vai acabar quando a gente se iluminar pelo Evangelho de Jesus, né? Porque quando a gente se iluminar pelo Evangelho de Jesus, as provas e as expiações vão acabar. Por que a desigualdade social existe? Por que a gente tem tanto problema social no mundo? Porque existe as provas e expiações que as pessoas têm que pagar. Ninguém é pobre, ninguém é miserável porque Deus quis só. Deus não quis nada. Você utilizou do seu próprio livre-arbítrio. Se você é pobre, por exemplo, você utilizou do livre-arbítrio seu para tomar a sua decisão aí, para tomar a sua própria decisão em uma vida passada, em várias encarnações passadas, e daí atualmente você paga por isso, né? Às vezes você foi, vamos dar um exemplo aqui, que eu adoro dar exemplo. Por exemplo, você foi uma pessoa muito rica em encarnações passadas, mas você fez mau uso do dinheiro. Você pegou o dinheiro e gastou tudo em coisas ruins, coisas da matéria, não ajudou ninguém, foi uma pessoa ruim, que prejudicava os outros usando seu dinheiro. Nessa encarnação, você vem sem dinheiro, você vem pobre, para se aprender que o valor do dinheiro, que o dinheiro tem que ser usado para coisas boas, para edificação, para edificação sua e do próximo. Não para satisfazer prazeres materiais, somente prazeres materiais. Gente, o dinheiro, vou explicar uma coisa pra vocês, o dinheiro é muito bom. A matéria é muito boa, mas nada se compara à verdade espiritual. Isso é verdade. Você pode imaginar a melhor coisa do mundo que pode se comprar com dinheiro. O melhor carro, o melhor celular, a melhor casa, nada chega aos pés da felicidade espiritual, da felicidade que você encontra quando você vira um espírito puro, né? Ou pelo menos perto.
Tá bom, gente? Então, a desigualdade social, como fala na questão 55, vai acabar quando a gente se iluminar pela luz do evangelho, tá bom? Agora, 56. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Falta 3. 56. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Resposta. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das especulosas uniformações simbólicas para efeitos exteriores, porque o verdadeiro valor de um homem estará no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta e direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros imprescindíveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor através da vida pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço espiritual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias. Uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínio e sentimentos em que se eleva naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Aqui tá falando, gente, na questão 56, que sobre se pode se admitir na sociologia o conceito de igualdade absoluta, como o socialismo prega, como o comunismo prega, tá, gente? Não tô falando que faz, porque aqui mesmo Emmanuel fala que no socialismo, no comunismo e etc, a ideia é muito boa, mas na prática não acontece. Nas práticas, a tirania política cobre isso por cima. Porque a gente sabe que socialismo e comunismo nunca funcionou no planeta Terra. Por quê? Porque a gente não tá iluminado pela luz do evangelho. Nenhum político tá... Não vou falar nenhum porque deve ter alguns que são. Mas a maioria dos políticos não é iluminada pela luz do evangelho, né? Pelas verdades universais, pela lei de Deus. Então, por isso, o socialismo e o comunismo não vai tão cedo dar certo no mundo, tá bom? Mas a ideia é muito boa, Emmanuel fala isso, tá? E também fala que o conceito de igualdade absoluta é erro grave dos sociólogos, porque a gente não vai ter tão cedo essa igualdade absoluta. Por quê? Porque a gente tem provas e expiações para pagar. Porque tem um lado espiritual por trás disso, né? A gente precisa muitas pessoas precisam passar pela pobreza, outras pela riqueza, para aprender aí. Então, o capitalismo tava na programação encarnatória de todos nós. Não tinha como ser outra coisa. Se tá acontecendo agora, gente, é porque era pra ser, tá? Onde Emmanuel fala isso? No texto que eu acabei de ler aqui. E no próximo texto, ele fala sobre o socialismo, que eu já vou ler, tá bom? Questão 57. Poderão os homens resolver os atritos das chamadas questões proletárias? Sim. Resposta. Sim. Quando se decidirem a aceitar aplicar os princípios sagrados do Evangelho, os regulamentos apaixonados, as graves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui o mal dirigente e os mal dirigidos, não como os homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, criaturas operam um desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural.
A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões de conhecimento. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é um contraproducente em toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além-túmulo contra seus esforços. Que os trabalhadores na direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Entrei agora, isso é um livro, se sim, qual é o nome? É O Consolador, tá? É o livro O Consolador, de Chico Xavier, por Emmanuel. Gente, aqui fala... Você lê balançando o pé? Sim, eu leio balançando aqui o pé. Então, galera, aqui tá falando muito sobre o socialismo, né? Na verdade, começa sobre as questões proletárias, né? Fala se algum dia a gente vai solucionar as questões proletárias. E realmente fala que sim, um dia a gente vai resolver as questões proletárias quando a gente estiver iluminado pela luz do evangelho. Então, tudo gira em torno da luz do evangelho, gente, da luz da espiritualidade, da luz de Jesus. Ó, até rimou. Mas aqui uma coisa interessante que fala é que o socialismo é uma ideia muito boa, né? Emmanuel fala isso, que o socialismo, quando não passado para os extremismos, é uma ideia muito boa, mas que não se aplica, como ele falou na questão anterior, que atualmente não se aplica por causa da tirania dos políticos, tá? Então não é o socialismo o errado. O errado são os políticos que aplicam o socialismo, sabe? Isso é Emmanuel que tá falando, viu? Depois, para não me falar que eu sou comunista aí, né? Porque depois a galera vai nos comentários e fala aí, que a pupila é comunista, que a pupila é socialista. Gente, eu sou capitalista, eu vivo num mundo capitalista, eu sou capitalista. Posso fazer o quê? Eu vou ser comunista no mundo capitalista? Se eu fosse comunista no mundo capitalista, eu tinha que viver no meio do mato, viver do que a natureza me dá, né? Mas não, eu vivo aqui numa casa, tenho celular, tenho livro, tudo comprado com dinheiro do capitalismo. Também acho, pupila. Então, vocês concordam, gente? Então, mas a gente nem tá falando disso, a gente tá falando de Emmanuel aqui, né? Não vou entrar nesse assunto, porque senão o povo já fica irritado. Porque da última live que eu falei disso, meu Deus do céu. Socialismo utópico. É verdade. Socialismo utópico. João Pedro, kkk. É verdade, gente. Eu não entendo a pessoa que fala, eu sou socialista. Se você é socialista, você tem que viver no meio do mato. Pra aplicar a ideia. Vamos lá, gente. 58. Última, viu? Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento das leis convencionais, é justificável a existência, bem como das classes armadas que sustentam o mundo? Na situação, aqui vamos entender a pergunta primeiro. A pergunta fala assim, se o Estado e as Forças Armadas são necessárias, ou se é uma coisa que não é necessária. A resposta é, na situação ou condição atual do mundo e considerando a heterogeneidade dos caracteres das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais das convenções políticas, bem como das classes armadas, que mantém no orbe como instituto do orbe para execução das provas individuais nas continências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, pressentindo então a obrigatoriedade. Peraí que eu me perdi. Obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Galera, aqui nessa questão, como eu falei, ele pergunta, até cuspi aqui, cuspi um rio. Aqui ele pergunta se o Estado e as Forças Armadas são necessárias. E aqui fala, a resposta de Emmanuel é que sim, tá? O Estado e as Forças Armadas são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. A gente está num nível evolutivo que a gente precisa do Estado na nossa vida e das Forças Armadas, tá bom? Senão o mundo não ia funcionar. Entenderam?
Então, terminamos nosso estudo, gente. Ó, vocês rindo aí do meu cuspe. Cuspe, não sei como que é. Tô aqui lendo um livro de Emmanuel, que é livro nível universidade, mas não sei se é cuspe ou guspe. É a balança aí, né? É a diferença de coisa. Terminei meu banho. Agora tô cheiroso. Ai, sim. Agora você assiste gravada a live, porque tem muita informação legal. Então, galera, vamos comentando. Qual foi o texto preferido de vocês? Qual foi o texto que vocês mais gostaram? Lemos 7, viu? Vocês podem escolher aí 1 ou 2 textos preferidos. Boas ideias e reflexões. Adorei sua live, Pupila. Cuspe. Ah, é cuspe. Não sabia se era cuspe ou guspe. Ó, o Eduardo. Gente, sempre quando o Eduardo entra, ele fica fazendo palhaçada na minha live. Daí o que acontece? Todo mundo distrai e não presta atenção na minha live, no meu estudo. Mas como já acabou, ele pode fazer palhaçada à vontade. E aí, Pumpila? E aí? Gostei do terceiro. Eduardo, você nem assistiu a live, tá? O Eduardo falou que gostou do terceiro, ele nem assistiu. Isso é palhaçada com a minha cara. Foi dos pensamentos, eu gostei. Legal. Do Estado e das Forças Armadas. Então, gente, foi essa live. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje. Por tudo que o Senhor vem nos trazendo de conhecimento, de coisas que nos edifica, que nos espiritualiza cada vez mais. Senhor, obrigada por ter fluidificado a água de quem estava assistindo, por ter limpado a casa de quem estava assistindo, por ter dado foco e dedicação às pessoas que estavam assistindo, que começaram lá no começo e foram até o final com força, com dedicação aos estudos. Senhor, abençoa demais essas pessoas que me apoiam aqui no Instagram com as lives. Senhor, eu peço as bênçãos para mim também e que assim seja. Assim é, graças a Deus. Pupila, você faz todos os dias live? Faço todos os dias às 8 horas. E final de semana faço uma live às 3 e uma live tirando carta às 8. Abraço fraterno a todos. Abraço, gente. Um beijo. Vou soltar a live agora, tá? Lá no perfil, vocês vão lá. E comentam, eu estava na live, a live foi muito legal, a live foi top. Comenta qualquer coisa, gente, que vai ser muito top se vocês comentarem. Eu vou gostar demais, viu? Um beijo.